Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que bom estar aqui com você para falarmos de um assunto muito especial, que é a Igreja do Nazareno, essa igreja maravilhosa, que não é perfeita, mas é uma igreja abençoadora, que realmente tem abençoado as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho só, sobre a teologia da Igreja do Nazareno. Então, peço a você que fique ligado aqui comigo neste vídeo, acompanhe atentamente e no final você pode também estar colocando algumas considerações a respeito dessa igreja maravilhosa. Vamos começar então? Ok. Peço que você acompanhe comigo aqui no slide. Eu fiz esse slide justamente para a gente poder acompanhar uma ideia muito importante a respeito da palavra doutrina em si. Então, a gente vai definir os termos, como se faz em um artigo científico. Nós vamos primeiro definir o termo. O que é doutrina? Doutrina é a reunião dos fundamentos, é o primeiro conceito que aparece no dicionário, de ideias. E essas ideias são essenciais, devem ser ensinadas. Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema religioso. O nosso é um sistema religioso, um sistema político. No caso, o nosso é um sistema religioso. A Igreja do Nazareno, ela possui ensinamento. Se você prestou atenção aqui a ideia, é justamente essencial. Se estamos falando de algo essencial, é algo que realmente não pode faltar, que vai justamente desembocar na identidade. Quando dizemos assim, eu sou nazareno, então o que é que esse irmão nazareno tem? O que é que ele acredita? Qual é o corpo doutrinário? Quais são as regras de fé? Aquilo que ele realmente acredita como absoluto. Bom, continuando então, agora podemos realmente adentrar. Tem um material que eu tenho usado há algum tempo, chamado Fundamentos Nazarenos. É um material em PDF muito interessante. Foi de onde eu tirei a maior parte desse nosso vídeo que estamos aqui explanando para você, tá certo? Então, esses Fundamentos Nazarenos, ele apresenta justamente a nossa herança. A doutrina da Igreja Nazarena está baseada numa herança wesleyana de santidade. John Wesley, século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Você pode acompanhar aí a vida desse homem, como foi uma inspiração para todos nós que somos e fazemos parte da Igreja do Nazareno. Somos altamente influenciados pela sua obra e principalmente pela forma como ele apresentou a sua vida e um evangelho de forma prática e abençoadora. Certo? Então, a nossa herança é wesleyana. Essa herança wesleyana diz respeito justamente à principal doutrina de Wesley, que era a doutrina de santidade. Ele, logo na Universidade de Oxford, ele instituiu o Clube Santo, né? Pessoas que praticavam a piedade, grandes nomes estavam ali com ele também, inclusive George Whitefield estava ali também como um dos seus amigos. Bom, a teologia nazarena ela está baseada principalmente em 4 elementos: razão, tradição cristã, experiência pessoal e as escrituras. Note que, propositalmente, as escrituras ficaram embaixo, porque ela é a base, é dela onde vem a expressão da nossa razão, a nossa experiência como pessoa vem a partir da leitura da palavra de Deus, e a tradição cristã, aquilo que nós aprendemos com os pais da igreja, aquelas pessoas que antecederam o movimento patrístico, né, do primeiro século, do segundo século, na nossa era cristã. Eles também são importantes para elaborar a nossa tradição, a nossa teologia. Bom, os nazarenos eles têm uma missão, uma declaração de missão. Eu não queria que você esquecesse essa declaração de missão, ela é muito importante. O que é que ela diz? Que a missão da Igreja Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. E o que isso tem a ver com a nossa doutrina? Bom, se fazemos discípulos, é porque também somos discípulos. Não dá para você fazer discípulos sem que você realmente seja um discípulo de Jesus. Amém? Então,
Essa é a declaração de missão da Igreja do Nazareno. E a nossa teologia é uma teologia wesleyana, pautada principalmente na graça, a graça transformadora, o milagre da graça de Deus. Aí está um trechinho, o primeiro verso, de uma canção chamada Maravilhosa Graça, maior que o meu pecar. Então, essa graça, e isso me encanta na Igreja do Nazareno, essa graça é a fonte de toda a manifestação de Deus sobre a minha vida, do meu relacionamento com Deus. A teologia wesleyana ela é baseada principalmente nesse milagre da graça, que nós chamamos de graça preveniente, a graça que está no homem, a graça que sustenta o homem, o traz para Cristo, mas também faz com que ele permaneça perseverante até o fim. Bom, eu gostaria de falar também, de forma um pouco resumida, sobre os nossos artigos de fé. Quando nós falamos a respeito da doutrina nazarena, nós também tocamos diretamente nesses artigos de fé. Porque, como eu falei no início, uma doutrina é o conjunto das ideias que eu acredito. Então, o que é que a Igreja do Nazareno acredita? Ela acredita que existe um Deus trino, um Deus todo-poderoso. Ele acredita em Jesus Cristo, que é a manifestação exata desse Deus trino, né? Que manifestou-se para quê? Para que eu e você pudéssemos contemplar Deus através de Jesus Cristo. E ainda nessa ideia, nós temos o Espírito Santo, que é o outro Consolador, conforme o próprio Jesus Cristo vai falar em João capítulo 17, ele vai dizer, eu vos enviarei um outro Consolador. Então, ele também está dentro do nosso artigo de fé. Cremos na sua manifestação, não como uma força, não como uma energia, também não, mas como uma pessoa da Trindade do Senhor, da Trindade que está com Deus e está em Jesus Cristo para manifestar o poder de Deus sobre a terra. Cremos também nas Escrituras, né? Ela é a base, como eu mostrei ainda agora, da nossa teologia. Cremos nessa Escritura como algo poderoso de Deus para gerar transformação na vida do homem. Deus falando, a revelação de Deus para o homem, a revelação da presença do Senhor na vida deste homem. Cremos também em quê? Que existe o pecado, e que existe o pecado original e o pecado pessoal. Por que isso é tão importante, pastor? Porque algumas expressões religiosas não acreditam nessa questão do pecado original, dessa herança que recebemos com a queda, a depravação do homem, a depravação total. Certo? Logo abaixo, por acreditarmos nesse pecado original, nós também acreditamos na expiação, em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que ele executa a ação de limpar a nossa vida, de perdoar a nossa vida de todos os nossos pecados. Cremos também na graça preveniente, é a base da teologia wesleyana, como eu passei para você aí, ainda agora. E cremos também no arrependimento. Veja, nós temos uma sequência. Deus Trino, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Amém? E depois nós vamos também, nessa sequência, as Escrituras Sagradas. A base aqui é, primeiro, a questão da revelação divina, Deus Trino, Jesus Cristo, Espírito Santo e as Escrituras. E agora a gente vem para os aspectos mais específicos, que é o quê? Pecado, expiação, graça preveniente e arrependimento humano. Amém? Bom, para completar, cremos na justificação, na regeneração e na adoção executados pelo Espírito Santo. Recebemos assim, somos recebidos na família de Deus através do Espírito Santo na adoção. Cremos também na santidade. Cremos nessa santidade. Cremos cristã, é a base também da teologia wesleyana. Nós cremos também na igreja e cremos também no batismo, não como um elemento de salvação, mas como um sacramento que deve ser obedecido para estar verbalizando de forma visual, né, trazendo uma mensagem para o mundo de que houve uma transformação interna dentro desse ser humano e que esse ser humano precisa externalizar essa
essa bênção que aconteceu em seu coração. Bom, por último, nos artigos de fé, nós temos a ceia do Senhor como um sacramento abençoador, nós temos a cura divina, nós acreditamos, viu, irmãos? Nós acreditamos. Inclusive, por isso que oramos por pessoas doentes, oramos por pessoas que estão enfermas, né? Recebemos tanto da igreja como de outros pedidos de oração de outras pessoas e elas têm sido curadas. Glória a Deus. Nós cremos também na segunda vinda de Cristo e cremos na ressurreição, juízo e o destino final de todas as pessoas, certo? Essa é o nosso corpo dos 16 artigos de fé. Bom, nossa característica como nazareno, baseado na teologia wesleyana, baseado em nossa expressão de santidade ao Senhor, de graça preveniente, em 2013 a Assembleia Geral ela fez esses 7 pontos que caracterizam realmente o que é ser nazareno. Ser nazareno é ter uma adoração significativa, é ter uma coerência teológica, é ter o evangelismo apaixonado, um discipulado intencional, o desenvolvimento da igreja, uma liderança transformadora e uma compaixão com propósito. Isso é ser nazareno. E a nossa doutrina de graça, John Wesley, eu faço um parênteses aqui, John Wesley acreditava muito na igreja como a manifestação do reino de Deus. E o que é que isso tem a ver? Por ele acreditar nisso, ele era altamente envolvido em obras sociais, em obras que realmente levavam o evangelho e levava a transformação social que o evangelho garantia às pessoas que o recebiam. Então, é nesse sentido que nós acreditamos nessa compaixão com propósito, que leva as pessoas não somente um assistencialismo, mas realmente uma ajuda espiritual, social, de mudança, de transformação, de contexto em suas vidas. Bom, finalizamos aqui a nossa apresentação e queremos que você esteja guardado em seu coração a mensagem da doutrina da Igreja Nazarena, os 2 principais elementos que focam essa doutrina. O primeiro elemento, a graça transformadora, e o segundo elemento, a doutrina de santidade. Então, viva, querido, meu irmão, quando perguntarem, você é nazareno, o que é que a sua igreja acredita? No que é que ela está baseada a sua fé? Está baseado nas escrituras, principalmente, essa é a nossa doutrina. Está baseado na razão, está baseada na experiência pessoal, mas também está baseada naquilo que recebemos, não é? Dos nossos irmãos patrísticos, daqueles que realmente iniciaram essa caminhada cristã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você continue tendo o entendimento que está numa igreja abençoada e abençoadora. Em nome de Jesus.